Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Fundamentos da Verdade. Hoje o nosso tema é Teologia da Prosperidade, ou também conhecida como Teologia da Confissão Positiva, ou também Palavra da Fé, né? Hoje nós vamos ver sobre os seguintes tópicos. Nós vamos ver os sinônimos, a definição, né, de Teologia da Prosperidade, Teologia da Confissão Positiva, os movimentos, né, as vertentes, os erros do movimento, da teologia da prosperidade, os acertos também, tem algumas coisas positivas, mas muito mais coisas negativas que positivas, a origem, o desenvolvimento, né, como essa teologia da prosperidade foi se ampliando com o tempo, os proponentes atuais, né, e mais algumas coisas importantes. Tá? Então vamos começar aqui pelo sinônimos. O que é teologia da prosperidade? Na verdade, o melhor nome para a teologia da prosperidade é teologia da confissão positiva, ou também conhecida como movimento Palavra da Fé, né? Esses são os nomes mais conhecidos. Por que o termo teologia da prosperidade não é o termo mais apropriado, embora seja muito usado no Brasil? Porque, na verdade, a teologia da prosperidade é uma vertente que surgiu depois do seu início, né? Então, essa teologia da prosperidade é conhecida, né, principalmente nos Estados Unidos, como teologia da confissão positiva. Por quê? Porque esse movimento diz, né, que tudo que você confessa, você tem, né, que há poder nas nossas palavras, né? Então, há poder nas nossas palavras. Então, o que a gente confessa, a gente tem. Então, se a gente confessa, se nós confessamos que somos pobres, seremos pobres. Se nós dissermos que somos doentes, estaremos doentes, né? Então, essa é a definição. Então, o conceito, né, a definição de teologia da confissão positiva ou teologia da prosperidade, mas eu prefiro o nome, né, que é mais amplo, teologia da confissão positiva, ela se refere a essa doutrina que diz que as palavras têm poder, mas o poder criativo não é apenas um poder mental, um poder psíquico, um poder que influencia as emoções ou até mesmo o nosso sistema imunológico, por exemplo, porque é lógico que nós sabemos que as nossas palavras elas são expressões dos nossos pensamentos. Então, as palavras expressam os pensamentos. Então, uma pessoa que fala coisas que negativas, né, coisas que não edificam, coisas que não são boas, né, ao contrário, por exemplo, do que diz a Bíblia, né, é tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, se é algum louvor, se é edificação, ou outra coisa boa, ou outra coisa, usando essa linguagem positiva, né, que também não é errado a gente usar o termo pensamento positivo, não é errado. O pensamento positivo em si é uma coisa boa, desde que ele não seja alguma coisa que negue a realidade, né? Por quê? Porque esse movimento, né, na origem do movimento da teologia da confissão positiva, ele se origina em movimentos que ensinam o pensamento positivo, mas que negam, por exemplo, a existência de doenças e muitas outras coisas. E hoje existem religiões que negam a existência de doenças. Elas dizem que algumas essas religiões ensinam que são apenas projeções mentais, que essas doenças nem existem, são apenas coisas da nossa mente, né? Então, elas têm origem nessas religiões, nesse movimento de pensamento, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou ler um trechinho, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Ó. Então, geralmente as pessoas dizem, a maioria dos canais, a maioria dos livros, eles ligam a pessoa de Kenneth Hagin, né? Mas na verdade, e o Kenyon, né? Tá aqui o nome dele na tela, William Kenyon. Então, William Kenyon,
ele é tido como o pai da teologia da prosperidade, depois divulgado por Kenneth Hagin, né? Então, aqui diz o seguinte, ó, muitas pessoas no movimento da confissão positiva consideram Kenneth Hagin como o pai desse ensino. Mas nós vamos ver que não é. Ele foi o grande divulgador, mas ele não é o pai. Entretanto, quando se investiga o desenvolvimento histórico do movimento, chega-se à conclusão que o verdadeiro pai da confissão positiva é William Kenyon, né? Aí está aqui, Ernie Baxter, que conheceu e conviveu com Kenyon, declara que ele, sem dúvida, foi influenciado por Mary Baker Eddy, fundador da norte-americana Ciência Cristã, que é uma dessas religiões que nega a existência de doenças. Tem também uma outra muito semelhante, conhecida como Seicho no Ye, né, de origem japonesa. Então, esses movimentos de pensamento positivo, eles que influenciaram alguns pensadores. E o primeiro deles não foi, na verdade, o William Kenyon. Não foi. A origem mesmo está em um pastor reformado, que geralmente as pessoas dizem, principalmente no Brasil, a maioria diz que isso é uma coisa dos pentecostais, mas não é. Esse movimento, ele nasceu, o primeiro deles a falar sobre isso e a influenciar o público norte-americano foi exatamente o Norman Vincent Peale, cujo livro, eu até vou ler uns trechos para você, chama O Poder do Pensamento Positivo. Se você digitar aí na internet depois, O Poder do Pensamento Positivo, do Norman Vincent Peale. Tá? Então, eu vou ler para vocês um trechinho, apenas um pequeno trecho. Depois vocês podem aprofundar no link que eu vou deixar na descrição. Então, ele diz aqui, ó, uma única parte da Bíblia realizará isso para você. O capítulo 11 de São Marcos, né? Ou de Marcos, é suficiente. Você encontrará o segredo nas seguintes palavras que constituem uma das maiores fórmulas desse livro. Tem fé em Deus, ou tenha fé em Deus, né? Isso é positivo ou não? Claro que é positivo, né? Pois em verdade digo que todo aquele que disser a esta montanha, é específico esse ponto, está em parênteses, que se mova, isto é, que se afaste e lance ao mar, isso é, longe da vista, longe da nossa vista, qualquer coisa que se atirar ao mar desaparecerá para sempre. O Titanic jaz no fundo do mar. O fundo do mar está semeado de navios. Lance o obstáculo denominado montanha às águas. E se não tiver dúvidas no coração, por que se emprega aqui a palavra coração? Porque ela quer dizer que você não deve alimentar dúvidas em seu subconsciente, na sua essência interior. Não é tão superficial quanto a dúvida do espírito consciente. Esta é normal e inteligente indagação. É a dúvida profunda e fundamental que deve ser evitada. Deverá crer que aquelas coisas que ele disser haverão de suceder e terá aquilo que ele disser. Então, como eu estou mostrando para vocês, o Norman Vincent Peale, nesse livro que ele lançou em 1952, ele já falava do versículo usado por todos os pregadores da confissão positiva ou da teologia da prosperidade. Eles pegam esse texto aí de Marcos, né, de 11, de 22 a 23, onde, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, você vai ver que lá está dizendo que Jesus tinha dito àquela figueira que secasse. Por quê? Porque aquela figueira, ela mostrava uma aparência, né, de acordo com a estação da época, em que ela estava cheia de folhas, que, olhando para ela, ela deveria ter frutos, de acordo com aquela característica visual daquela figueira. E aí o que Jesus fez? Ele disse a figueiras que secasse, e aquela figueira logo secou. Aí os discípulos ficaram alarmados com aquilo. Aí Jesus falou assim, ó, quem crer e não duvidar, não só fará o que foi dito, o que foi feito a figueira. Se você ler, inclusive tem nos evangelhos paralelos também, né? Você tem Mateus, capítulo 21, tem Lucas, né? E tem também nesses. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Então você vai ver esses. Depois da purificação do templo, que Jesus ele vai falar sobre a figueira seca, né? Então, o texto principal é de Marcos, tá?
Então, depois de Jesus secar a figueira, ele disse assim: não só fará o que foi feito a figueira, mas até, se você disser esse monte, passa daqui para colar, ele há de passar. Ou seja, aí algumas pessoas falam: não, isso Jesus não falou literal. Na verdade, a gente precisa entender isso. Porque Jesus secou literalmente a figueira. Ele disse assim que aquele que cresce nele poderia secar, não só secar a figueira, mas dizer um monte, passa daqui para colar e ele há de passar. Né? A maioria das pessoas interpretam isso de forma não literal. Agora a gente precisa entender. E aí que entra o erro, o grande erro da teologia da confissão positiva e dos seus opositores. Por quê? Porque a Bíblia não ensina que há poder nas nossas palavras. E também aqui, se a gente estuda todas as palavras de Jesus, porque ele disse assim que a gente deveria permanecer nas palavras dele, essa aqui é apenas uma palavra, né? Uma palavra de Jesus. Não são todas as palavras de Jesus, isso aqui é apenas uma palavra de Jesus, né? Então, as pessoas, quando pegam isso aqui, ou elas relativizam o texto, ou dizem que tudo que ela disser e acreditar vai acontecer. E não funciona dessa forma. Por quê? Porque nós não somos Deus. Só Deus tem a capacidade de tudo que ele falar acontecer. O que acontece? Se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, vou citar apenas um exemplo aqui: Josué. A Bíblia diz que Deus direcionou a Josué, e Josué disse: Sol, detenha-te. Né? E a Bíblia diz que, em outras palavras, o dia demorou a passar. Tá? É lógico que do ponto de vista a Bíblia ela narra, só para explicar o fenômeno, porque algumas pessoas acham que isso é uma contradição, né, que a Bíblia está errada porque a Bíblia ensina o geocentrismo. Não, não é isso. Inclusive até Lutero, na época, usou esse texto de Josué de maneira equivocada. Tá? Então, fazendo um parênteses aqui para explicar esse texto, a Bíblia narra todos os acontecimentos sob o ponto de vista de um observador na Terra. Quando a gente estuda a física, né, a gente sabe que o movimento ele é relativo ao observador. O movimento é relativo ao observador. Então, sempre a Bíblia narra sob o ponto de vista de quem está na Terra. Sob o ponto de vista de quem está na Terra, se, por exemplo, a Terra ela para, que aquele lógico foi um milagre, não é uma coisa normal, né? Se não há acontecimento natural. Se a Terra para, na verdade, se você olhasse para o Sol e não ver se ele se mover, daria a entender que, na verdade, o Sol que parou e não a Terra. E a gente sabe que o dia é contado pelo movimento de rotação da Terra, né, em torno de seu eixo, que é responsável pelo dia e a noite. Né? Então, foi um movimento de rotação. Mas ali foi a palavra de Josué: Sol detente, e ele se deteve. E ele se deteve. Então, foi a palavra dele. Só que ele foi direcionado por Deus. Da mesma forma, a mesma Bíblia que diz que Elias era um homem semelhante, até vou voltar aqui o vídeo, né? A minha câmera. Então, voltando a essa questão aí de Elias que eu estava dizendo, quando a Bíblia diz que, lá em Tiago, capítulo 5, diz que Elias era um homem como nós e orou, sim, que ele era um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas tendências pecaminosas, etc. Ou seja, um homem fraco, do ponto de vista de vencer o pecado e muitas outras coisas. Ou seja, um homem falho, né? Simplificando, ele foi direcionado por Deus a desafiar os profetas de Baal. E quando ele orou, caiu fogo do céu. Só que ele até quando ele ora, eu fiz segundo a tua palavra, ou seja, ele foi ordenado a fazer aquilo. Então, na verdade, se Deus manda alguém, aí você tem uma direção de Deus. Por exemplo, Deus chama uma pessoa e mostra para a pessoa que ela deve dizer alguma coisa, como foi o caso de Elias, e fazer as coisas que Elias fez. Então, ele desafiou os profetas de Baal, Deus fez descer fogo do céu, e vocês sabem da história, e destruiu, queimou o sacrifício, evaporou a água, etc. Né?
Então ele foi direcionado por Deus. Então quando Jesus ele está dizendo isso é literal, mas isso é sob a ordem de Deus, não é uma coisa automática. E um outro ponto que a teologia o pessoal que usa esse versículo para dizer que as suas palavras têm poder, eles esquecem que a Bíblia também fala de dons, de dons. Então, quando o próprio Josué ele faz essa oração, lá, se você voltar ao texto, você vai ver que primeiro Josué era um dos anciãos que recebeu o Espírito de Deus. Segundo, a Deus disse para Moisés impor as mãos sobre Josué, filho de Nun, para que ele fosse cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus. Então, Josué era um homem dotado de dons. Então, é tudo isso aí. Então, a palavra falada não substitui, por exemplo, os dons de curar, não substitui a operação de maravilhas, não substitui o dom da fé. Então, por exemplo, o sol, entre aspas, o sol que se deteve, o que é isso? Entre aspas, como eu expliquei, é porque se refere à Terra, obviamente. Né? Então, isso é um dom de operação de maravilhas. Então, não basta, por exemplo, eu recebi o dom de operação de maravilhas. A pessoa não vai conseguir ficar andando sobre as águas quando quer, entendeu? Ela não vai conseguir abrir o mar vermelho quando quer, não. É só se Deus ordenar. Então, uma coisa é o dom, outra coisa é Deus dar a capacidade, a orientação ou a fé necessária para que aquilo aconteça, nessas coisas sobrenaturais. Então, por quê? Porque se fosse dessa forma, não precisaria de dom. Seria só a gente falar a um morto. E aí chega a grande questão: por que que os teóricos, os proponentes ou os teólogos da confissão positiva, teologia da prosperidade, por que que eles não vão nos velórios ressuscitar os mortos? Por que que, não, por que que quando o filho deles morre, por que que eles não ressuscitam? Que é só de dizer? Porque se você pega esse texto aqui de forma descontextualizada, que foi o contrário do que eu fiz, que eu contextualizei, daria a entender que você chega no morto e ele vai ressuscitar. Mas quando você olha para a Bíblia, lá principalmente no Novo Testamento, você vai ver que quando os discípulos, principalmente Pedro, uma pessoa morreu, né, e ele tirou todo mundo, ele orou, melhor dizendo, ele orou, e depois disso é que ele foi e ressuscitou o menino. É muito provável que ele estava buscando a orientação de Deus. Porque isso é a grande prova que a teologia da confissão positiva não funciona. Então eu desafio você que acredita na teologia da confissão positiva, chegar no velório e ressuscitar, já que você tem tanta fé. Então use a sua palavra, o poder, né? Já que você é um pequeno Deus, como muitos desses proponentes dizem, você é um pequeno Deus e você tem o poder da palavra, assim como Deus tem o poder da palavra, então ressuscita o morto. Ou chega no hospital e cura todo mundo. Inclusive, esse é um erro muito comum, né? As pessoas acham, eu já vi muitos pastores dizendo que Jesus, os apóstolos, até a Testemunha de Jeová ensinam isso. No livro Raciocínio à Base das Escrituras dizem que não existe cura porque Jesus curava todo mundo e os apóstolos curavam todo mundo. Não é verdade. Isso é até de rir, porque Jesus, a Bíblia diz que ele não operou muitos milagres, senão curou alguns poucos enfermos, porque a maioria não cria nele. Né? Então, isso é necessário fé também. A Bíblia diz que Paulo, vendo que tinha um certo indivíduo, vendo que tinha fé para ser curado, ele foi e curou ele, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então, é muito claro isso. É muito claro. A Bíblia é muito clara. A tua fé te curou, né? Tua fé te salvou da doença, a tua fé te curou e tudo mais. Eu não vou me prolongar, mas é isso. Então, esse texto fala assim de coisas literais, mas por meio, na verdade, de uma direção de Deus, isso pode acontecer. Caso contrário, a pessoa vai só passar vergonha. E não existe poder nas nossas palavras. Existe poder na palavra de Deus. Existe poder naquilo. Se Deus te ordena fazer alguma coisa, Deus que eu estou dizendo. Se você falar, se ele te manda você falar alguma coisa ou fazer alguma coisa,
ele vai ser responsável pelo que ele falou. Agora, a grande questão é, será que Deus falou? Mas o que o texto ensina é exatamente isso que eu expliquei para vocês. Vamos voltar lá àquela questão. Então, o Norman Vincent Peale, que era um pastor reformado, ele já ensinava isso. Mas o enfoque dele era mais sobre o sucesso, né? E tudo mais, o sucesso na vida pessoal, semelhante ao coaching hoje. Então, aqui esse grupo é também, eles também pregam a teologia da confissão positiva, mas mais baseada no sucesso pessoal, não necessariamente você aquela ênfase em você dar ofertas e tudo mais. Depois eu vou explicar isso um pouco mais abaixo. Então, aqui vamos compartilhar a tela novamente com vocês. Então, o Norman Vincent Peale é o primeiro deles. Aí depois vem o Kenyon. Aqui embaixo tem uma. Aqui, ó. Depois do Norman Vincent Peale, ele dava muita palestra em empresas, essas coisas. Depois vocês podem ver de maneira mais. Quem quiser se aprofundar, você pode ler aqui no blog. Ou, se você quiser aprofundar mais ainda, você pode fazer uma pesquisa na Enciclopédia Britânica e tudo mais. Lá tem um artigo sobre o Norman Vincent Peale. Tá? O Poder do Pensamento Positivo, e foi o best-seller dele, o livro que ele mais vendeu. Então, você tem aqui o Kenyon, né, que ele é considerado, principalmente por esses que não pesquisaram sobre o Norman Vincent Peale, o arquiteto, né, o Kenyon. Então, o Kenyon, ele tinha algumas heresias. Por exemplo, ele falava que Jesus teve uma morte espiritual, que ele foi para o inferno. Inclusive, esse é repetido por vários aqui no Brasil. Que a confissão como gatilho legal. Ou seja, quando você acredita assim, eu estou doente, aí Satanás tem o poder de colocar a doença nas pessoas. Então, o Kenyon acreditava nisso. E também que a redenção na cruz, né, que quando Jesus morreu na cruz, ele garantiu a cura para todos nós. Né? Isso é muito, inclusive, muitos pentecostais no Brasil ainda têm esse erro. Carregam esse erro. Depois eu vou comentar lá no finalzinho. Eu até vou fazer uma anotação aqui sobre essa questão da cura. Então vamos lá, passando aqui você tem esse outro nome, F.F. Bosworth. Ele diz que, né, ele absorve os ensinos de Kenyon e o sistematiza no livro Cristo, o Curador, né? Então ele acreditava na cura universal da expiação, como eu falei, o erro na oração condicional, ou seja, se for tua vontade, assim, isso em parte, né? Eu concordo em parte com ele. Porque muitas pessoas eles colocam negativismo quando vão orar. Então, isso em parte eu concordo. Mas existe sim a oração se for tua vontade. Quando a gente vai buscar, a gente tem que buscar a vontade de Deus e saber qual é a vontade de Deus. Por exemplo, eu vou mudar, eu estou pensando em mudar de país. Eu tenho que buscar a vontade de Deus. Eu não vou orar, ó Deus, eu abençoo a minha mudança. Não, eu tenho que buscar a vontade de Deus. Né? Então, se for a tua vontade, aí tem orações que a gente faz assim. Agora eu não vou orar assim, ah, Senhor, se for a tua vontade, eu quero que o Senhor salve meu filho. Não faz sentido essa oração, né? A Bíblia fala para a gente orar pelas... Senhor, se for tua vontade, dá direção às nossas autoridades, né? Isso não faz sentido a pessoa fazer esse tipo de oração. O outro aqui é o sintoma como mentira de Satanás. Ele falava isso. Você tem o William Marion Branham, que é o pai daquela igreja chamada Tabernáculo da Fé, que se tornou uma igreja que tem muitos erros teológicos. Eu tenho um blog só sobre essa denominação chamada Tabernáculo da Fé. O nome do blog é Tabernáculo da Fé Refutado. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo. Mas ele que dava muita ênfase na chamada palavra falada, né? O poder da palavra. Então ele achava que uma pessoa utilizada por Deus, o que ela falava era carregada com o poder de Deus. Então, e outra coisa que ele criou, que a gente vai estar vendo no final também, é essa questão que todo um vírus, uma bactéria, ou um protozoário, ele tem um demônio dentro dele que dá vida, que isso é um absurdo, mas ele ensinava isso. E alguns ensinam até hoje. Depois, isso foi propagado pelo Gordon Lindsay,
né? Ele que propagou, somente numa revista, a revista A Voz da Cura, né? The Voice of Healing. Depois você tem o T.L. Osborne, ou T.L. Osborne, que tem um livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, onde ele fala que a gente nunca deveria ficar doente. Ele ensina isso no livro dele, tá? Depois você tem o Oral Roberts, que é lógico que alguns desses foram contemporâneos um do outro. Então, por exemplo, o Oral Roberts acabou influenciando o T.L. Osborne. Mas o Oral Roberts, ele foi o primeiro de todos esses que eu falei aqui, ó, a dar uma ênfase em oferta como prosperidade financeira. E aí você vê grupos no Brasil, como, por exemplo, a Igreja Universal, que ela usa muito essa questão aí, de a pessoa dar uma oferta, tal. Isso aí foi criado por esse pregador pentecostal chamado Oral Roberts, tá? A doutrina é chamada doutrina da semente da fé. E também uma outra coisa que é muito usado pela Igreja Universal do Reino de Deus, chamado ponto de contato, né? Então ele gostava de, por exemplo, colocar uma água, falar para os ouvintes, colocar uma água perto do rádio ou da televisão para que a pessoa fosse curada. Então ele também introduziu esse conceito aí, tá? E eu vou passar um pouquinho mais para frente. O maior nome de todos é o Kenneth Hagin, que é esse daqui, ó. Kenneth Hagin. Esse foi o maior divulgador. E aqui no Brasil, a teologia da confissão positiva entrou através do Kenneth Hagin pela tradução da igreja do R.R. Soares, tá? Da igreja dele. Eles traduziram os livros do Kenneth Hagin e através dos livros dele influenciou vários e várias pessoas e igrejas. Então isso é a origem e o desenvolvimento foi dessa forma. Então o que nós estamos falando de teologia da prosperidade, principalmente no sentido da pessoa da oferta, isso veio com o Oral Roberts, como eu disse lá em cima. Agora, os proponentes atuais. Proponentes atuais. Nós temos lá nos Estados Unidos, né? Você tem o Kenneth Copeland, e ele fala muitas coisas assim, absurdas, tá? Muitas coisas absurdas. Depois, quem tiver interesse, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele fala, inclusive, que Deus é um derrotado, mas Deus não confessa. E que nós somos um pequeno Deus. Então, como nós somos um pequeno Deus, as nossas palavras têm poder. Então, Deus não confessa que é um derrotado. Por isso, ele não se torna um derrotado. Né? Por isso, por causa das coisas que Satanás fez, que teve a queda, essas coisas todas, tá? Tem esse Joel, né, o Joel, né, Joel, o Dólar, a Paula, o Jesse e muitos outros nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos aqui, como eu já falei, o Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, que ele segue ali na risca os ensinos do Oral Roberts, na questão da semente da fé, né, a confissão, né, aquela questão toda. O ponto de contato, o R.S. Soares, que na verdade ele que fundou, né, junto com o Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus, depois eles se separaram e criou a Internacional da Graça. Você tem também aqui o bispo Estevão e Sônia Hernandes, né, acho que são chamados até de apóstolos. Você tem o Silas Malafaia, que aderiu também à teologia da confissão positiva. O Valdemiro Santiago, que também era da Universal, que é da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? E também uma igreja que talvez, assim, de todas essas aqui, a que mais segue as doutrinas da confissão positiva é a igreja chamada Igreja Verbo da Vida. É pouco conhecida, mas é uma igreja que literalmente segue a teologia da confissão positiva muito mais do que todas essas de cima, tá? Muito mais que todas elas. Aí você tem variações, né? Por exemplo, na Igreja Internacional da Graça, foca muito em curar enfermos. A Universal foca muito em demônios e a questão
prosperidade financeira, né? É isso. E por último aqui, antes da gente continuar avaliando os erros que eu já fiz um pouquinho no começo do vídeo, nós temos as vertentes atuais. Então, você tem duas vertentes atuais. Tem a linha, como está aqui, a linha hardcore corporativa, né? Que segue lá aquelas coisas mais antigas. Por exemplo, o Edir Macedo. Você vai na Universal, então você vai ver lá, vai ter oração pelos enfermos, tem um dia que é só sobre libertação, mas tem um dia que também que é só sobre prosperidade financeira. E eles ensinam essa questão da semente da fé, que você tem que, aquele que semeia muito, muito ceifará, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e daí por diante. Você tem que dar uma oferta e tudo mais. Aquelas coisas, fazer sacrifício. E aí você tem uma linha que é mais atual, que ela é muito parecida com o Norman Vincent Peale, que eu falei lá em cima. E isso, praticamente todos os vídeos do YouTube, eles não falam isso para vocês, tá? O Norman Vincent Peale, que em 1952 lançou o livro O Poder do Pensamento Positivo, tem muito a ver com essas igrejas. É lógico que essas igrejas, na verdade, elas vêm de uma ramificação que vem lá do Kenyon, do Kenneth Hagin, mas segue a linha do Norman Vincent Peale, que é uma linha de pregação de motivação, né? Motivation Preaching, né? Que é chamado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é apelidado de teologia coaching, né? Então, foco no bem-estar psicológico, no pensamento positivo e no sucesso pessoal. É um foco. É claro que a Bíblia, ela ensina a gente a pensar positivo, isso está em Filipenses, isso está nos Salmos, onde as pessoas estão passando por angústia, elas oram a Deus, elas estão, por exemplo, lá no Salmo 22, que eu até vou comentar aqui no finalzinho, no próximo tópico aqui, né? Nos erros do movimento. O Salmo 22 é um salmo onde o salmista ele começa com um pensamento completamente antibíblico, completamente equivocado da parte dele, né? Entre aspas, um delírio, né? Entre aspas. Ah, sem Deus meu, por que me desamparaste? Isso não faz o mínimo sentido, porque Deus nunca desampara ninguém, nunca desampara. Nunca. A Bíblia diz, é muito clara nisso. E logo depois ele reconhece isso nos Salmos, lá no final do Salmo. Ele, inclusive, era conhecido como judeus como o Salmo da Vitória. E esse salmo é muito mal interpretado porque as pessoas acham que Jesus lá na cruz está fazendo uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Inclusive o pessoal da teologia da confissão positiva, ou teologia da prosperidade. Eles falam que Jesus foi atormentado pelo diabo, atormentado no inferno. Jesus foi para o inferno, né? Eles dizem isso. Aí eles falam: olha só, por isso que Jesus não chamou Deus de Pai, né? E não é verdade, né? Isso não faz nenhum sentido, porque Jesus na cruz ele estava em comunhão com o Pai. Ele diz que, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Jesus intercedeu pelos pecadores. Hoje estarás comigo no paraíso e não no inferno. Então é fora de base essa linha, né? Completamente equivocada, completamente equivocada. Então a Bíblia ela traz sim um discurso motivacional para a gente, se você olhar nos textos, nos salmos, né? Tem até gente que fala, por exemplo, se você olhar o Salmo 23, é um salmo que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. É um salmo de edificação, de conforto. Não é um salmo que ele louva a Deus indiretamente. Alguns até poderiam dizer, se não fosse um salmo da Bíblia, isso é coisa de autoajuda. Então a Bíblia tem isso, essa questão motivacional, de suporte, de edificação, de consolo. Existem essas palavras e elas devem ser pregadas. A Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mas o foco não pode ser esse. A Bíblia fala de prosperidade? Fala, claro. Inclusive, Paulo, quando ele vai falar sobre, lá na carta aos Coríntios,
quando ele vai pedir a oferta, ele cita o Salmo 112. Aí ele fala assim, para que tendo sempre em tudo toda a suficiência. Isso não é a pessoa passar fome, viver na linha da pobreza, não é? Não é isso. Isso, de onde que ele tirou esse texto? Se você abrir lá no texto que ele está pedindo oferta, né, na carta aos Coríntios, quando ele vai pedir oferta, ou se você for no Salmo 112 e olhar as referências, você vai perceber que lá no Salmo 112 está falando, né, claramente sobre uma. Eu até vou ler para vocês aqui, deixa eu só voltar na, na câmera. O Salmo 112 é citado por Paulo, quando ele vai falar sobre a promessa daqueles que, de coração, estavam ajudando o serviço das ofertas para ajudar as pessoas necessitadas. Então, o Salmo 112, por exemplo, é um dos salmos que fala sobre prosperidade do ponto de vista financeiro. Quando eu falo prosperidade, estou falando de financeiro. Aleluia, bem-aventurado o homem que tem meu Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. Essa geração dos justos será abençoada. Em sua casa, prosperidade e riqueza, e sua justiça permanece para sempre. A luz nasce nas trevas, mas aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Mas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Bom é um homem que se compadece em prece, conduz seus negócios com integridade, pois ele nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Ele não teme as más notícias, seu coração está firme confiando no Senhor. Seu coração está bem seguro, ele não terá medo, até que veja se cumprir o seu desejo sobre os adversários. Distribuiu livremente aos necessitados, sua justiça permanece para sempre. Inclusive, é essa parte que Paulo cita lá, né? Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isso e fica furioso. Anjos dentes se consumem, mas o desejo dos ímpios será frustrado. Então, quando você vê aqui, ó, ele cita pelo menos uma citação direta, o Paulo cita lá na carta aos Coríntios, que é esse 9, e também uma citação indireta quando ele fala desse, lá principalmente no início do Salmo, prosperidade, riqueza na sua casa e tudo mais, né? Isso é citado lá na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre ofertas. Então, a Bíblia fala que aquele que pouco semeia, pouco se fará. Ele está fazendo analogia. É lógico, inclusive no Eclesiastes fala que a gente deve semear aqui e acolá, lança o seu pão sobre as águas, tal, né? Então, ou seja, você tem que semear, lançar o pão sobre as águas, uma metáfora para falar sobre a gente plantar. Então, você tem dois fazendeiros, tem um que é evangélico, outro não. Um é preguiçoso e não semeia no campo, e o outro semeia. Quem vai colher mais? O que semeou. Então, a prosperidade não é simplesmente uma questão da gente ofertar. A prosperidade bíblica envolve o trabalho e trabalho árduo. A Bíblia ensina que Adão trabalhava mesmo antes de cair. Isso é um erro muito comum, inclusive em livros de filosofia, livros de filosofia até de segundo grau, melhor, de ensino médio, né? O termo atual é ensino médio, que dizem que o trabalho na Bíblia é uma maldição. Não, não é. O trabalho, antes da queda já existia, e depois da queda ele fica mais duro. Mas não que ele é uma coisa negativa na Bíblia, não é. Deus criou o homem para o trabalho. Uma das funções do homem é trabalhar, né? Então não faz sentido essas pessoas que dizem sobre isso. Então, prosperidade está ligada ao trabalho. Então a Bíblia no Salmo 1 fala que tudo quanto o homem fizer prosperará. E não é errado a gente acumular. Paulo também ensinou que não são os filhos que entesouram, que ajuntam tesouros para os pais, mas os pais que ajuntam tesouros para os filhos. Porque muitos pegam a passagem de Jesus que fala sobre não juntar tesouros na terra e acham que Jesus está proibindo não juntar. Não, ele está falando sobre a avareza. Tanto que ele fala não poder servir a Deus e as riquezas. Né? Jesus ele fala sobre o olho mau. O que é o olho mau? O olho mau é o que cobiça, é o olho que ganancioso e etc. Né? O texto de Mateus é muito claro sobre isso. Então as pessoas confundem essas coisas. Então prosperidade são promessas bíblicas. Agora não significa que todo mundo vai ser rico.
E as regras da prosperidade incluem boa administração, como é o caso de José, que ele ensinou o faraó a guardar 20% pela direção de Deus na época, né? Se você mais gasta do que ganha, como é que você vai ter prosperidade? E existem pessoas, conheço pessoas que têm uma boa renda e vivem no cheque especial, tá? Pessoa que a família ganha mais de 7.000 reais, em torno de 8.000 reais mais ou menos, e a pessoa vive no cheque especial. Então, é uma questão de administração também, de trabalho, de esforço, envolve também fidelidade a Deus e etc. Né? Isso é uma coisa bastante lógica. Né? Então, não adianta, por exemplo, a pessoa, que é uma outra coisa bem lógica, a pessoa ela trabalha, ela tem um serviço público, ganha um salário mínimo. Aí ela está dando oferta de 50% do salário ou vender o carro. Como que o salário dela vai subir? Não vai subir. Agora, o que que ela teria que fazer? Ela teria que buscar outro emprego, se capacitar para melhorar de vida. Então não faz sentido também essa teoria que é só você dar dízimo que você vai prosperar, só você vai dar oferta. Não, a Bíblia não ensina dessa forma. Então a gente tem que ter sabedoria para poder prosperar. Mas existem promessas? Sim, existem promessas. Aí tem gente que fala assim, o pessoal oponente da teologia da prosperidade, eu sou um oponente, mas muitos deles cometem o erro. Ah, a Bíblia fala que Paulo sofreu, etc. É óbvio, gente, mas isso não tem nada a ver. Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela fala, inclusive, quando ela usa o profeta, lá no Antigo Testamento diz assim, ó, fala para as pessoas orar pela cidade, plantar vinhas, se casarem aqui, orar pela prosperidade da cidade, que é o mesmo princípio que fala orai pela paz, ou a palavra paz em hebraico é também traduzida por prosperidade, saúde, bem-estar, shalom, né? Quando as pessoas saudam a paz do Senhor Jesus, ó, ou as saudações, a saudação na época dos hebreus, é esse sentido, não é uma paz de espírito apenas, não. É o bem-estar, a bênção de Deus. Então, a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Agora, isso não é teologia da prosperidade, é bem diferente. Então, existe a teologia, a prosperidade do ponto de vista bíblico. Outra coisa é a teologia da confissão positiva, que fala, declara, eu sou rico, e você tem que dar uma oferta na igreja para você prosperar. Isso não existe, gente. Não existe. A gente não. A oferta é daquilo que você já ganhou. Então, quando você está ofertando alguma coisa, seja para uma pessoa ou num culto, você já ganhou aquilo. Então, quando você não oferta para ser abençoado, você oferta porque você foi abençoado. É diferente. Então, as pessoas, muitas não entendem isso. Elas fazem uma espécie de barganha, né, com Deus. Então, completamente equivocada. Agora, para a gente terminar aqui, essas análises, vamos voltar à nossa tela. Então, vamos lá. Avaliando os erros do movimento, né? Então, primeiro que nós já falamos, o poder da palavra falada, né? Eles usam muito o provérbio 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, que bem utiliza como seu fruto, né? Creem que se algo negativo for declarado, isso se concretizará, ressaltando uma espécie de automaldição, uma expressão também cunhada pelos pregadores. Automaldição, isso não existe. Quando a Bíblia fala isso, ela não diz respeito a uma maldição. Diz respeito àquilo que você fala e pode trazer uma consequência para você, né? Então, por exemplo, a palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. E daí por diante. Não tem nada a ver com isso que está sendo falado aqui, tá? Inclusive, eu tenho também, depois eu vou colocar na descrição do vídeo, para você que se interessa, só uma refutação sobre maldições hereditárias em cristãos convertidos. Engloba esse assunto de maneira bem específica, com muitos e muitos versículos. Tá? Então, tem até um texto lá que diz assim, ó, José já não existe, né, o versículo 36, né, lá do texto, lá de Gênesis, né, da história de Jacó, não provocou a morte de José. Então, porque Jacó já imaginava que José estava morto.
né? Aí ele fala, José já não existe. Quer dizer, se a palavra tivesse poder, ele se tornaria morto, né? Mas nem precisa disso, é uma questão de lógica. Se a palavra tem poder, então esses pregadores, eles deveriam chegar lá no funeral e ressuscitar os mortos. Mas eles não vão fazer isso. Então isso é uma coisa mais ridícula. A Bíblia não diz que a nossa palavra tem poder. Diz que Deus tem poder. E Deus criou todas as coisas pela palavra dele, ou seja, pelo que ele falou, mas Deus, ele é todo poderoso. Nós somos criaturas. Então não faz nem sentido esse tipo de pensamento. Distinção entre logos e rema. Eu já vi professores e professores ensinando isso. Isso é completamente equivocado. Distinção entre logos e rema, que rema é a palavra específica de Deus. E logos é a palavra geral. Rema é a palavra que Deus ativa no seu coração. Isso não faz sentido, né? É claro que muitas vezes a gente lembra de um versículo que é como se fosse uma palavra ativada na nossa mente, no nosso coração, mas não significa que é rema. Tem nada a ver. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos usar o texto de Mateus 26, 75 e Lucas 22, 61, né? O que diz aqui, ó? São dois textos paralelos. Então Pedro se lembrou da palavra, aí está lá no grego, está rema, que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E Lucas 22, 61 está assim, então voltando o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra, ou seja, do logos do Senhor que lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Ou seja, a mesma passagem, narrada por dois escritores, Mateus e Lucas. Eles usaram, um usou rema e usou logos. Ou seja, não existe essa diferença que rema é a palavra falada que você fala e logos é a palavra escrita. Uma é a palavra que você declara, outra palavra que está escrita na Bíblia. Não existe distinção na Bíblia, não existe. Isso também, se você pegar lá na versão grega do Antigo Testamento, tem muitos e muitos exemplos. Alguns dizem que Jesus era rico. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Jesus, ele era carpinteiro, filho de carpinteiro, geralmente carpinteiro, era uma espécie de, entre aspas, classe média, mas quando ele nasceu, vocês sabem que ele estava em peregrinação, etc. E ele, como ofertou, os pais ofertaram uma pomba, então quer dizer que eles estavam em estado de pobreza. Mas isso não significa também que Jesus passava necessidade, né? Então a gente tem que diferenciar essas coisas. Agora, dizer que Jesus é rico não faz um mínimo sentido dizer uma coisa dessa. Fome exagerada por prosperidade. Como eu já tinha explicado, a Bíblia fala sobre prosperidade, existem os meios de ser próspero. E também não é na guerra. Na guerra ninguém vai ser próspero. Na perseguição não vai ser próspero financeiramente. Não tem jeito disso acontecer. Quando a Bíblia fala de prosperidade, automaticamente ela fala de paz. Que você está no estado de paz, não em guerra. Então, por isso que a gente deve orar pelo nosso país. Por isso que Paulo fala, orar por todos os homens. Todos, literalmente. Especialmente os que estão investidos de autoridade, né? Então, é muito claro o que a Bíblia fala. Para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. É aquilo que está lá no Salmo, que as pessoas mistificam, né? Orai pelo Jerusalém, né? E pela sua prosperidade, né? Prospere aqueles que te amam. É claro, lá se refere à cidade de Jerusalém. Então as pessoas acham que elas vão ser prósperas simplesmente porque estão orando por Jerusalém. Na verdade, se você ora por Jerusalém, mas não ora pela sua cidade que está ruim, como é que Deus vai abençoar você no meio da pobreza? É igual você achar que lá na África subsaariana, numa cidade super pobre do Níger, que você vai ser uma pessoa extremamente rica, de uma hora para outra. Isso não faz sentido. Tá? Então a gente tem que ter bom senso, conhecer a Bíblia para não acreditar em besteiras. Né? Inclusive tem um escritor aqui, ó, que é o escritor Cristianismo em Crise, e também o Paulo Romero. Eles escrevem que a Bíblia, aqui ó, isso aqui é do Paulo Romero no livro Supercrentes. A Bíblia está cheia de promessas em relação à prosperidade material de seus filhos. Sim, isso é um crítico, viu, gente? Teólogo tradicional,
ortodoxo falando sobre a teologia da confissão positiva. A Bíblia está cheia de promessas de prosperidade, daquela prosperidade que eu falei, prosperidade bíblica, financeira, mas não são coisas automáticas. E a gente também não pode idolatrar o dinheiro, né? Que é um culto, é a idolatria. Divindade do homem. Como eu já falei, eles acreditam que o homem é um Deus, né? Eles pegam lá em Jesus disse, vós sois deuses. Então, só para explicar, né? De maneira mais clara, depois vocês podem ler isso com mais calma no link da descrição que eu vou mandar para vocês. Lá em João, no capítulo 10, né? Deixa eu ver, Jesus disse, vós sois deuses. Deixa eu só confirmar aqui o versículo. Eles até usavam, eu não coloquei aqui, depois eu vou acrescentar. Jesus disse, vós sois deuses. É, deixa eu ver só o capítulo, que não está citado aqui, está nesse trecho aqui ó, do Salmo, é uma citação do Salmo 82:6. Ó. Esse texto que eu estou marcando para vocês aqui, ele é citado por Jesus. Eu acho que é João 10. Deixa eu só confirmar para ver se eu não estou enganado da referência. Para não ficar errado no vídeo. Em João 10. Isso, é em João 10, verso 34. Jesus respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus? Se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, por que então dizeis, tu blasfemas aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por eu ter dito, sou filho de Deus? O que acontece? Em hebraico, a palavra Elohim, né, a palavra Deus em hebraico é Elohim, ou Elohim em português, né? Porque lá o H tem som de I, tem som de R, melhor dizendo. Então, em hebraico, essa palavra Elohim significa poderoso. Ela pode se referir a um anjo, ao próprio Deus, aos falsos deuses, ou até aquelas pessoas que estão, pessoas poderosas, investidas de autoridade, são juízes, tá? Então, lá nesse texto, ele até fala assim, ó, vós sois deuses, todavia como homens morrereis. Então, ele está dizendo que os juízes, isso lá no Salmo 82, viu, gente, que está aqui. Se você abrir sua Bíblia e olhar o Salmo 82, você vai ver. Então, lá é uma ironia, falando sobre os juízes que julgam os homens. Inclusive, tem algumas passagens da Bíblia que mostram que quando você lê em português está deuses. Mas lá no texto, isso está lá em Deuteronômio, lá no texto hebraico está a palavra Elohim. Lá no texto em português está juízes. Vocês chegarão aos juízes, mas lá no texto hebraico está, vocês chegarão aos Elohims. Ao Elohim. Elohim já é plural, né? Pode ser deuses ou Deus ou poderosos, né? Vocês chegarão aos juízes, tá? Então não faz sentido essa. Então aqui como diz, Deus como uma figura de linguagem com isso como ironia. Como homens morrereis. A prova está aqui, ó. Por quê? Porque eles são homens. Eles são homens, né? Eles são juízes e eles estão julgando errado. E quando Jesus fala para eles, é onde eles falam assim, ó, como é que eles queriam apedrejar Jesus por blasfêmia? Porque Jesus disse assim, eu sou filho de Deus, né? Aí eles dizem assim, sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus, ou seja, que ele era divino, que ele era o ser incriado, né? O ser eterno. Então, aí Jesus fala, em outras palavras, ó, vocês estão me julgando como juízes, né? Aí Jesus fala que a Bíblia chama os juízes de Elohim, mas ele é um Elohim, né? Porque na verdade ele é o próprio Deus. Então eles como juízes deveriam estar julgando, porque o Salmo 82 fala isso, julgando de maneira sábia e não de maneira inconveniente ou errada, inapropriada, como diz no Salmo 82. Depois você lê o Salmo 82 que você vai ver isso, tá? Então, outra coisa que eles falam, por exemplo, como eu disse, né? Olha aqui, ó. O,
o Kenneth Copeland, que é um discípulo do Kenneth Reagan, ele diz assim, que Deus tem uma altura aproximada de entre 1,88 m a 1,90 m. Olha que absurdo, né? Então, a Bíblia diz que Deus não é homem, não faz sentido. Nem filho do homem, ou seja, ele não é homem, ele não é filho do homem, ele não tem natureza humana, né? Então, são coisas desastrosas que esses teólogos da confissão positiva falam, né? Jesus assumiu a natureza de Satanás, né? Então, olha aí, ó, o Benihim fala que ele assumiu a natureza de Satanás, que ele foi para o inferno, que ele foi abandonado na cruz. E eu tenho uma postagem só sobre essa falso abandono de Jesus na cruz, não faz sentido, né? Não faz sentido isso. Quando a Bíblia fala que, segundo Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. Isso aqui é uma metonímia, citação de Isaías 53. Na verdade, fez sacrifício pelo pecado, né? Ele se fez sacrifício pelo pecado e sofreu a pena do pecado. Então, não tem nada a ver com o que esses pregadores falam. Então, Jesus aqui, ó, lá na cruz, disse, ó, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo, estarás no paraíso. Então, Jesus clamou em tua voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, é engraçado porque uma vez o Edir Macedo, ele disse que lá na cruz Jesus estava desamparado, por isso que ele falou, Deus meu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque Jesus não estava fazendo uma oração, ele estava recitando um salmo, e o Salmo 22 é o Salmo da Vitória, tá? Então não faz sentido essa interpretação, completamente equivocada do Salmo 22, onde, se você ler o Salmo 22, de maneira poética, o salmista, ele começa aqui, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu para mim. Quer dizer, e não era verdade, né? Ele não estava desamparado. Ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos e ele, de forma poética, ele escreveu algumas coisas. E essas coisas que, de forma poética, Davi expressa a sua angústia de perseguição, né? A gente não sabe por quem, mas talvez pelo seu próprio filho, né? Porque ele fugiu de Absalão por muito tempo. Ele falou de maneira poética, mas se cumpriu em Cristo. E lá no final, ó lá, lá no final ele diz assim, ó, tu me respondes, não desprezou nem ocultou o rosto, mas ouviu quando gritou por socorro. Então, é um absurdo, porque eu já vi pregadores e pregadores dizendo que, inclusive tem um lugar aqui que fala que dele não escondeu o rosto. As pessoas falam que, pregadores dizem que Jesus virou o Pai virou o rosto para Jesus, porque o pecado estava em Jesus. Não, isso não faz nenhum sentido. E Jesus não foi para o inferno, porque pecado não é uma coisa material. Pecado é uma ação. O que é o pecado? É transgredir a lei. Jesus não transgrediu a lei. Quando a Bíblia fala que Jesus levou as enfermidades, a Bíblia diz lá que se cumpriu. Para que se cumprisse, foi dito pelos profetas Isaías. Ele carregou as nossas doenças, ele levou as enfermidades. Ou seja, quando Jesus passava, ele levava embora as doenças. Ou seja, ele curava as pessoas. Isso que está falando em Isaías. Quando Jesus veio na terra, onde ele passava, ele perdoava as pessoas. Ele carregou os nossos pecados. Então, o que significa carregou os nossos pecados? Isso é Levítico 16, quando o bode emissário, ele levava sobre si, entre aspas, né, confessava, o sacerdote confessava os pecados sobre a cabeça do bode, e aquele bode, entre aspas, levava para longe os pecados. Então, assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Então, esse é o sentido. Então, Jesus não estava desamparado na cruz, não foi atormentado, não foi para o inferno, não tem nada a ver uma coisa com a outra, com uma interpretação completamente equivocada. Inclusive, o Dicionário Internacional de Teologia tem uma explicação exatamente como eu estou dizendo para vocês. Basta ler o Salmo 22 que a gente vê isso de maneira muito clara, né? Redenção no inferno, né? Não faz sentido. E por último, que não está aqui, eu vou até tirar, mas depois vou acrescentar para vocês, é a questão da cura, né? Que também eu, na verdade, já falei, mas só para pontuar, quando Jesus morreu na cruz, ele não garantiu a cura na cruz, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
como eu falei, isso é a expressão, ele levou sobre si as nossas enfermidades, se refere, e os nossos pecados, se refere ao fato dele tirar os pecados. Então, por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que ele tirou, ele destruiu, ele perdoou. Esse é o sentido. Não tem nada a ver com Jesus carregar os pecados em cima dele. Pecado não é uma coisa material que você coloca em cima de alguém. Isso não faz sentido. Pecado, ele é o nome que se dá a uma transgressão. Não tem como você pegar uma transgressão e colocar na pessoa. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, mas ele não se tornou pecador. Tá? Mas para quem quiser aprofundar, eu vou colocar na descrição do vídeo uma postagem explicitamente e especificamente falando sobre esse tema. Então, você que acompanhou até o fim, se você gostou do vídeo, dê o like. Se ficou alguma dúvida, você pode me perguntar lá nos comentários. Coloque o seu comentário, coloque a sua pergunta, coloque a sua dúvida, coloque o seu questionamento. E depois você vai na descrição do vídeo, nos 3 pontinhos, e você vai encontrar os links para você se aprofundar mais nesse tema. Um abraço a todos. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Um abraço.